algum retorno. O Alexandre voltou, você está me ouvindo agora, Alexandre? Tô sim, agora sim, agora eu tô ouvindo. Beleza. Então vamos lá. Então estava só aqui falando com vocês mais ou menos como surgiu a ideia desse bate-papo. E então nessa nossa primeira rodada aqui, como eu estava falando, Alexandre, a gente vai pedir para a gente se apresentar um pouquinho e falar como é que está o momento atual, né? Dessa atuação ou não, que caminhos que vocês seguiram nesses 3 meses, né? Já são 3 meses que estamos nessa situação e pelo jeito se encaminha para mais alguns meses. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, eu queria, para começar, acho que começar com a Ilza, que está lá em São Carlos. Queria que você se apresentasse e dissesse um pouquinho de como está agora, nesse momento, a sua atuação. Vamos lá, tem que ligar o áudio, Ilza. Boa noite a todos. Obrigada ao André por essa oportunidade, obrigado a todos também que estão aqui junto para a gente conversar, trocar ideias, né? Eu sempre trabalhei com música coletivamente, com formação de orquestras comunitárias, né? E vinha trabalhando fortemente nessa aposta da convivência. Eu acho que é a convivência que mantém as pessoas fazendo música e que tem esse desejo, essa motivação de voltar no dia seguinte para encontrar o outro, para fazer uma música que, de alguma forma, mesmo que você toque poucas notas, ela fica muito mais ampliada. Eu venho trabalhando também com a metodologia Suzuki, que prevê encontros individuais e encontros coletivos semanalmente. E o que aconteceu? De fato, a gente teve essa parada imediata, sem saber o que ia fazer, ficamos aí procurando formas, e eu fui tentando aos poucos me engajar nessas aulas online, e tenho feito algumas coisas. Eu faço aulas semanais online, não são todos os alunos que aderiram, porque eles também têm muita coisa na escola, às vezes as mães não conseguem se organizar, e bem difícil também você achar estratégias interessantes para motivar as crianças, para ensinar as crianças, para ensinar uma música nova para as crianças, e eu tenho buscado várias coisas e tenho, de alguma forma, tentado fazer alguns encontros coletivos online para manter as crianças em contato. Então, por enquanto, é isso. Legal. Mônica, você então, como é que está a situação aí? Boa noite. Boa Obrigada, noite. André, pelo convite. Um prazer estar aqui com você, com os colegas, professores. Eu sou coordenadora do curso coletivo de sopros e percussão no Instituto Bacarelli, que atua dentro da comunidade de Heliópolis. Nós temos classes que são de, no mínimo, 6 crianças, no máximo 10 crianças. Quando o Instituto Bacarelli fechou, suspendeu as aulas no dia 17 de março, a direção imediatamente tomou a decisão de que as crianças poderiam levar os instrumentos para casa. Isso foi uma coisa inovadora e que fez toda a diferença. Claro que as crianças que levaram os instrumentos para casa são aquelas mais adiantadas já um pouquinho, que sabem montar um instrumento, sabem cuidar dele, já tem um pouquinho de experiência. Eu estou falando de crianças a partir de 8 anos, 9 anos. Então, eles levaram os instrumentos para casa e aí nós pensamos, nós vamos ter que entrar online. Se eles estão com o instrumento na mão, nós vamos ter que seguir. E aí nós começamos um trabalho hercúleo, porque são muitas as dificuldades da conexão dentro da comunidade. A conexão em si, o celular que vai ser usado. Então, os professores tiveram um trabalho incrível de contactar as famílias, os responsáveis, e ver qual celular que a gente ia usar para dar aula naquele horário. Ou seja, foi um período de uma semana, mais ou menos, onde foi só acordo, tentar achar a hora certa para aquele aluno, quem que ia emprestar o celular. E, atualmente, quase todas as crianças estão tendo aula online, nesses 3 meses. As crianças que não levaram instrumentos para casa, até porque nós não temos instrumentos para todo mundo, e esse é um assunto que a gente vai conversar, né? Acredito mais aqui para frente, elas estão tendo aulas por vídeos. Então, os professores estão mandando pequenos vídeos,
com atividades, com pequenos jogos, e elas também estão recebendo isso da musicalização, das professoras de musicalização. Então, a gente pode dizer que, nesses 3 meses, nós estamos conseguindo atender e até tirando uma experiência interessante desse período online, que eu acho que vai ser uma ferramenta muito importante para esse nosso retorno. Ele vai ajudar em alguns quesitos para a gente, né? E claro que tudo tem as suas dificuldades na comunidade mais ainda. Imagina uma criança adolescente que fala, eu não tenho espaço, eu moro com 10 pessoas numa casa. Então, ela preferiu ter uma aula por vídeo, ela manda um vídeo para a professora manda uma réplica fazendo as correções, porque às vezes naquele momento da aula online não tem ambiente para ela ter uma aula na casa dela, né? Então, isso foram várias realidades que nós tivemos que lidar, mas estamos indo e agora pensando como é que nós vamos retornar, e por isso que eu achei essa conversa de hoje tão necessária, tão importante. É muito interessante essa iniciativa do Baccarelli com os instrumentos, realmente foi um diferencial, né? Foi. Legal. Camilo, você, como segue aí? Olá, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, André, pela oportunidade aí de poder compartilhar um pouco de experiência de cada um, né? Eu trabalho num projeto chamado Pequenos Músicos, que ele se situa na cidade de Mogi das Cruzes, né? E lá é um projeto que tem cordas e tem banda, né? E as aulas de banda são nas escolas públicas lá. E lá nós atendemos cerca de 11 mil crianças, né, nesse projeto. Aí eu faço parte do projeto do núcleo de cordas e eu também toco na orquestra. Então, nesse momento dessa quarentena, eu estou dando aula online para os alunos, porque lá no polo que eu dou aula individual para os alunos de contrabaixo, né? Então, na verdade, fica um pouquinho mais fácil de lidar, já que é um aluno só, né? Mas também tem a orquestra. Então, eu acho que lá nós tivemos essa oportunidade, e o nosso prefeito da cidade, que a orquestra teve prova agora no começo do ano, no processo seletivo, aí teve agora essa pandemia, então, na teoria, a orquestra, eles são bolsistas, né? Poderia não continuar a orquestra, então, mas o prefeito resolveu, o secretário de Cultura resolveu manter a orquestra, então nós estamos fazendo os ensaios online, via online. Então, eu pego o pessoal do contrabaixo, nós agora estamos pegando um repertório, a Quinta de Beethoven, então, cada semana a gente pega um movimento, cada um estuda na sua casa, aí eles gravam os vídeos, né? Eles mandam para mim, eu dou uma olhada, eu gravo também, mando para eles, e assim a gente vai trocando as ideias com eles, né? Lá com relação lá. E, infelizmente, lá os alunos não podem ter aula, porque cada professor tem muitos alunos nas escolas públicas, né? Então, qual que foi a solução que nós estamos fazendo? Eu e alguns professores lá, nós estamos montando algumas apostilas para os alunos, né? Para eles não ficar sem nada, porque lá, infelizmente, eles não podem levar o instrumento para casa, né? Porque lá é tudo compartilhado, né? Então não tem instrumento suficiente. Imagina, 11 mil instrumentos, né? Então, infelizmente, tem essa oportunidade. Essa é a realidade da maioria dos projetos, né? A questão dos instrumentos, com certeza, é uma dificuldade. Mas bacana, foi engraçado esse lance do ensaio, né? Por naipes, funcionar online, interessante. Tô vendo aqui... Para mim está sendo uma grande novidade também, né? Isso, né? É totalmente diferente de estar ao vivo a coisa, mas também, Exatamente. às vezes você até acaba se preparando, no meu caso, acaba se preparando mais, né? Porque você tem que gravar o vídeo, tirar dúvida com eles, então, e eu também estou usando o Zoom também, né? Então está dando para trabalhar mais ou menos aos poucos, né? Interessante. Alexandre, boa noite, obrigado mais uma vez. E você, como estão as coisas por aí, amigo? Boa noite, valeu, André, obrigado pelo convite. Acho que é bem importante isso, né, essa conversa inicial, né, que a gente vai ter que conversar muito, trocar muita figurinha, com porque certeza. É muita novidade, né? Então, assim, eu sou Alexandre Fiolari, eu trabalho no Projeto Guri, né, na Sustenidos hoje, que gera o Projeto Guri, né, e nós temos grandes dificuldades lá, né, porque nós estamos aqui em São Paulo, a sede, o projeto espalhado pelo estado inteiro, alguns a quase 700 quilômetros, 600 quilômetros, é bem longe os polos, né? E quando tudo começou a acontecer, a gente começou a pensar o que fazer, né? Como fazer, né? Em primeira instância, a gente acabou dando férias, antecipando as férias de alguns, né? E começou a acontecer as coisas como? Por vídeo,
as coisas estão acontecendo por vídeo, os professores mandando vídeo para os alunos das atividades, estão acontecendo por grupos, eles montaram grupos no WhatsApp, eles montaram, os alunos junto com os educadores estão sendo muito proativos, né? Eles estão trocando muito, tá acontecendo muitas atividades. A gente também tem o problema dos instrumentos, né? Muito, né? Como, né? O Camilo mesmo falou, 11 mil, só a gente atende 40 e poucos mil hoje. Então, tem o problema dos instrumentos, é grande esse problema dos instrumentos. A gente tem um projeto, dentro do projeto Guri, que é um projeto de empréstimo de instrumentos, né, onde os alunos adquirem, mas temos o quê? Acho que no projeto tem 6 mil instrumentos disponíveis, que pensar não é nada, né, perto do montante de alunos. Então, vem se desenvolvendo dessa maneira, por enquanto, com vídeos e tudo, e a gente está fazendo várias campanhas na internet, né? Promovendo várias lives. Estamos fazendo, agora está abrindo um novo projeto que a gente está fazendo, Abra uma Janela, que são os próprios alunos do Guri, com composição deles, com músicas deles, que eles foram mandando vídeo deles, atividades que eles foram aprendendo, como eles aprenderam, eles estão ensinando a todos que assistirem eles estão tentando ensinar. Foi uma maneira que a gente viu de colocar os meninos, de manter uma aproximação, de manter o contato com eles, mas é tudo muita novidade, né? E agora a gente vem desenvolvendo um projeto para iniciar, né? Mas como ainda a gente está aí pensando. É isso, todos nós, eu acho que estamos pensando nisso. Ô, Vitor, boa noite. E você, como estamos? Boa noite a todos, obrigado pelo convite e parabéns pela ideia, que realmente estava fazendo falta. Bom, eu sou o Vitor Mendes, trabalho no Projeto Palco, junto com o André, e trabalho com aulas em grupo desde 2015, mais ou menos, e trabalho com aulas particulares também. E nunca tinha dado aula online, nem individual, né? E no Projeto Palco, a gente também foi pego de surpresa, né? E o projeto estava no começo, assim, né? Eu cheguei a dar 2 aulas de violão iniciantes, por exemplo, e o grupo nem estava formado, né? Porque seria um grupo novo, os alunos estavam começando a chegar. Então, a gente não tinha nem o contato ainda dos alunos, né? E dou aula para crianças também, de musicalização, na Aquarela, que é parceira do palco. E, assim, quando começou a pandemia, eu fiz vídeos, eu falei, acho que a solução, já que não vai ser da aula online, que a gente não tem contato das pessoas, dos alunos, eu posso fazer vídeos e colocar no YouTube e soltar nas redes sociais, ver o que acontece. E fiz uns 3 vídeos de violão iniciantes e mandei para as pessoas, só que eu não tenho como saber o retorno deles, né? Uhum. Não sei se eles ouviram, não sei se conseguiram tocar, não tem esse contato não tinha sido construído. Esse foi o problema. Então, eu achei muito boa a ideia, porque eu não sei, a gente não sabe como fazer, né? Agora, as aulas individuais, que daí não é o caso aqui, também que foi novidade, está super rolando bem, com Zoom, com tudo isso que a gente falou. Agora, as coletivas, realmente, para mim, é difícil, porque eu sempre, acho que todos nós, a gente sempre dependeu muito do retorno dos alunos, né? De tocar junto, de ver como eles estão fazendo, e se a gente não tem esse contato e esse retorno, é difícil traçar um caminho, saber para onde ir, né? Sim. Apesar disso, o Projeto Palco está ativo na questão da mobilização da comunidade, né? Eu tenho acompanhado bastante. Sim. E isso é uma forma também de você manter o vínculo, né? Porque são ações diretas na comunidade e com entrega de cestas básicas e máscara e projetos de iniciativas também de alguns educandos do projeto, né? E de alguns outros profissionais do projeto que fizeram essa mobilização no Jaguaré. E também foi uma forma de o projeto continuar ativo apesar disso tudo. É isso. Ô, Lucas, e você? Como estamos aí? Obrigado. Boa noite aí. Queria agradecer também o André pelo convite. Dizer que a gente estava passando por uns maus bocados, pensando que a gente ia fazer lá na Unibis, onde a gente trabalha, né?
E lá na Unibis, que a gente teve é um caso um pouco diferente de todo mundo, né? Porque lá as aulas pararam de repente, a gente não teve muito como se programar. No início, a gente até tentou gravar alguns vídeos, algumas atividades online, mas a gente não conseguiu ter o contato com os alunos, né? Ela é uma instituição diferente, que não é uma instituição só musical, ela tem outras atividades, então são muitas crianças, uma demanda muito grande de pessoa, e a gente acabou não conseguindo ter mais o contato mesmo com as crianças, e a gente meio que parou mesmo, né? Não tivemos muito o que fazer em relação às crianças e estamos esperando essa volta, né? Acho que essa ansiedade também, para nós, é um pouco maior por conta disso, porque a gente realmente perdeu o contato com eles, e a gente não sabe nem o que espera para a gente em relação à aula, como que a gente vai dar aula quando voltar, e também não sabe quem vai voltar, quais alunos vão voltar. E lá também a gente tem um problema que eles são novos, né? Então a maioria tem até o máximo 14 anos. Então também não são todos que têm celular ou conseguem ter um acesso à internet para poder estar fazendo essas aulas. A média de idade da orquestra é 12 anos, 13 anos, então não é todo mundo que tem um celular ou tem condição de estar acessando. Mas eu acho que para mim, assim, uma mudança que teve, que eu acho que também que todo mundo sentiu isso, foi mais na parte de músico mesmo, né? E essa coisa de querer arrumar, de começar a procurar opções e ferramentas para poder estar tocando, dando aula. Eu acho que, assim, para mim, o que essa quarentena está sendo boa, assim, no sentido de conseguir mudar alguma coisa, essa nova coisa de gravar vídeos, gravar áudio, começamos todo mundo, acho que todo mundo começou a fuçar mais para esse lado, né? Uhum. E querendo ou não, é um caminho que a música está indo mesmo, né? Mesmo antes da pandemia, ela já estava indo muito para essa coisa online, de gravação em casa, home studio. E eu acho que também a gente, todos, né, como músicos, começamos também a partir um pouco para esse lado, né? Com certeza. No caso da Unibis, que nem o Projeto Palco também, as ações foram voltadas à questão social. Então, a entidade ela se dedicou e ela virou quase um polo de distribuição de cesta básica na região aqui da Armênia Luz. Foram entregues mais de 10 mil cestas ao longo desses 3 meses, tanto para a comunidade como para as famílias dos alunos que participam das outras aulas, né? Como o Lucas falou, não é só música, mas, assim, até pegando o gancho, essa questão social, e todos os funcionários acabaram participando dessas ações, né? Todas as equipes. E, de uma forma ou de outra, perdendo contato com as crianças, mas fortaleceu um contato com as famílias das crianças, porque nós estávamos de contato direto nessa entrega, e foi uma situação bem diferente mesmo, com família que a gente nem conhecia, e que a gente teve um acesso de uma outra relação, que foi um jeito de se construir também, e que, de uma forma ou de outra, também acredito que fortaleça esses vínculos. E aproveitando esse gancho, é que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Esses processos coletivos de aprendizado. Os projetos são diferentes, a gente viu que as situações são diferentes nos lugares, todo mundo se virando, tentando compartilhar, né, online, através das mídias sociais. E o que vocês acham? Como fica esse aprendizado coletivo assim, dessa forma, né? Cada um na sua casa? Como está sendo a devolutiva para vocês? Vocês acreditam que esses processos eles conseguem se desenvolver nesse primeiro momento através das mídias sociais e online, digamos assim? Fica à vontade para quem quiser começar. A Mônica, peraí que está sem áudio. Bom, essas mídias sociais, elas ensinaram muito para a gente. Tem o ponto positivo dela, é que nós entramos nas casas das crianças. E esse vínculo com os pais foi uma coisa que nós nunca tivemos tão forte como nós estamos tendo agora, né? Eu sou professora Suzuki, o método Suzuki ele é muito forte dentro do Instituto Baccarelli, e a gente acredita nesse triângulo, que é família, aluno e professor. E pela primeira vez a gente está dando aula com os pais sentados do lado, que era uma coisa que não acontecia, até porque as casas são muito pequenas, não tem privacidade, então, queira ou não, aquela mãe está lavando louça, está ouvindo o filho tocar. Então, tem tido um fortalecimento grande, que eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode perder. Isso vai fazer diferença quando a gente voltar. Agora, nós também tentamos fazer as aulas coletivas, porque no Instituto Baccarelli, todas as aulas são coletivas.
Nós não temos aulas individuais. Então, as crianças vão 2 vezes por semana no instituto, tem uma aula de 1h30. Bom, a gente começou online coletivo, mas aí, um momento, a gente falou, não, temos que começar a criar aquele vínculo de novo, das turmas, nem que seja para eles conversarem, né? E foi isso que aconteceu. Nós começamos por WhatsApp vídeo a chamar 3 crianças. Então, elas queriam conversar, como você está, o que você está tocando, é isso que a gente precisava, elas precisam ter consciência que elas ainda pertencem à turma G de Coletivo 2 do Instituto Baccarelli. Então, isso é muito importante, fortalecer esses vínculos. A longo prazo, é uma situação difícil, né? Eu acho que nada substitui o trabalho coletivo presencial, né? Absolutamente. E, para mim, essa é uma das grandes perguntas. Como é que nós vamos fazer para um trabalho que é tão prazeroso coletivamente, quando nós vamos ter que impor tantas regras? Nós vamos ter que impor regras, né, de distanciamento, você não pode abraçar, você não pode ir no bebedouro, você não pode dar um passo para frente, você não pode... Então, como nós vamos transformar a atividade coletiva numa atividade prazerosa, estimulante, dentro de tantas regras da pandemia, né? Eu acho que esse vai ser um dos desafios que a gente vai enfrentar, né? Mas nós vamos enfrentar com doses homeopáticas, eu acho. Na semana passada, eu perguntei para os professores que eu coordeno, como vocês se veem dando aula coletivamente de novo? Aí você vê a expressão das pessoas, né? Que você fala, como vou voltar a dar aula, né? Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer agora, porque volte quando voltar, nós vamos ter que achar, não só mas vários modelos, porque vão ser várias coisas que nós vamos ter que aprender a fazer, talvez voltar um pouco atrás, recuar de algumas decisões. Não vai ser um único modelo que nós vamos ter que adotar, né? Mas eu acredito que a ferramenta do Zoom, do online, ela vai ajudar nesses processos. A gente pode incorporar isso, né? Nesse retorno. Então, foi uma experiência interessante, mas tem essas dificuldades, lógico. Eu rezo para Nossa Senhora do Bom Som toda vez que eu começo uma aula, assim, porque você não sabe o que está acontecendo com aquele som, né? Você fala assim, meu Deus, vou torcer para esse som tá bom lá do outro lado, né? Mas estamos indo. Que vai chegar lá, né? Que vai chegar lá, né? Exatamente, é uma preocupação, né? Então, a gente foca... Foi uma maneira diferente de dar aula, porque hoje eu dou aula de flauta transversal, mais falando do que tocando. Só que isso só funciona com crianças que já têm uma referência, né? Então, com as crianças iniciantes, isso não funciona, porque elas não sabem ainda o que fazer. Então, mais para frente, na conversa dos protocolos, a gente pode até falar mais disso, mas sim. Por aí. Mas essa questão das mídias sociais, a gente tem que sempre lembrar que, na verdade, é o mundo delas, né? Para a gente está sendo uma experiência, mas, na verdade, elas estão super adaptadas a essa questão das mídias sociais. Eu acho que o desafio é você trazer conectividade para todo mundo. Eu acho que esse é um desafio, porque a gente vê, no caso, por exemplo, dos projetos como a Unibis, por exemplo, que a gente perdeu essa oportunidade mesmo de conseguir que eles tenham acesso. Mas, com certeza, é uma questão que a gente vai incorporar, essa questão das mídias sociais. Mas isso que você falou das famílias, de estarem presentes, é uma coisa realmente interessante. Você acredita nisso também, Ilza? Que está sendo uma experiência diferente, essa questão com as famílias estarem presentes nas nossas aulas? Então, acho que aproximou de alguma forma, e as aulas mais individuais, né? A gente vê de fato a casa da criança, a mãe está por ali, você fala mais perto, e eu tenho usado ainda um outro recurso, que é quando eu acabo a aula, afinal, assim, essa é uma possibilidade que eu tenho, que eu não estou com 300 alunos agora, né? Mas eu mando um pequeno relatório para a mãe, lembrando tudo o que a gente fez e tudo que a criança tem que fazer. E eu tenho, por sorte, assim, eu comecei esse projeto do Suzuki em flauta doce, eu sou professora de flauta doce na universidade, 3 estagiários vieram comigo. Então, além de eu mesma fazer videoaula para as crianças, naquilo exatamente que elas precisam, eles também fizeram. Então, eu mando as videoaulas e peço para a mãe mandar vídeo. Então, isso um pouco que a Mônica falou, como é que será que está esse som? Eu trabalho bastante uma música e peço, grava para mim.
e a mãe grava durante a semana, me manda, e agora, junto com os estagiários, tudo assim, à distância, os meus estagiários estão fazendo vídeos para mim, com as crianças. Então, eles têm as crianças tocam lá a música e eles gravam a segunda, terceira, quarta voz, a gente tem os arranjos todos, e isso, assim, a hora que chega na criança, de volta, é um impacto para ela, porque daí ela tem uma sensação muito melhor, né? Agora, puxando um pouco esse gancho da Mônica, do que a gente vai fazer, nós estamos aprendendo, de fato, e eu tenho me preocupado não só como, mas quando, porque esse afastamento de muito tempo eu acho complicado, né? A gente, de fato, parece que perde, que as crianças se foram, né? Aonde elas estão, como é que você estabelece o vínculo afetivo novamente? Parece que a gente vai ter que começar do zero. Eu me lembro, assim, uma das maiores estratégias que eu usava com a orquestra, com todas as orquestras comunitárias que eu tive, que eu ia formando, e principalmente com a experimental, quando a coisa degringolava por algum motivo, as crianças, os jovens estavam desmotivados, eu fazia festa. Fazia uma festa, reunia em casa, reunia na chácara de alguém, a gente acabou até tendo algumas festas tradicionais, porque eu precisava puxar este vínculo afetivo, no sentido de dizer assim, as crianças têm que sentir, as crianças, os jovens, aqui é meu lugar, eu preciso ir lá, porque lá é meu lugar, lá eu encontro meu amigo, lá eu tomo meu lanchinho. Até hoje eu tenho turmas de flauta que se autodenominaram turma café com flauta, porque eles gostam de chegar e tomar um cafezinho, né? São crianças mesmo, pré-adolescentes. Então, eu acho que um dos desafios é como é que a gente vai fazer isso da maneira mais rápida possível e que não vai ser a gente que vai mandar, né? Sim. E como é que a gente vai, de fato, juntar tudo isso de novo? Todos esses laços que a gente sabe que duram anos para a gente fazer, né? Para a gente acertar as diferenças, os conflitos, os desejos, as motivações. Então, a minha preocupação maior é nesse sentido mesmo do humano, né? O que a gente vai fazer com esse humano? É bem complicado mesmo essa questão. Você, então, no projeto Guri, Alexandre, deve ter um desafio enorme pela quantidade, né? Pelo tamanho do projeto. E como é que você enxerga isso? Você acha que, assim, nós estamos conseguindo tentar manter um vínculo através das mídias sociais? E como é que você está pensando nessa volta? Quais você acha que são os desafios para o Guri nesse momento? O desafio é grande, né? Além da distância, é as condições, né, dos lugares. Tem lugar que tem uma condição mínima, né, para dar aula, como é que vai ficar. Eu fico pensando, né? Eu já estava falando essa coisa do pertencer, né? De pertencer ao lugar, do menino sentir que ele pertence, aquela é a turma dele. Isso é muito difícil. Isso eu acho que a gente vai ter que batalhar mesmo quase do zero de novo. Né? Eu vejo assim, até quando estava falando essa coisa das aulas, das atividades online e tudo, sim, quando o aluno já toca, é bem mais. Sim, não é mais fácil, mas é um pouquinho mais. Agora, iniciar é muito complicado, né? Mas eu vejo um outro lado nessa coisa de iniciar. A gente sempre atropelou muito essa questão de iniciar, né? E eu vejo que a gente está tendo uma oportunidade de iniciar eles, né? Com um trabalho mais ritmo, um trabalho mais de conscientização. Isso é uma coisa que está dando para a gente fazer com eles melhores, a coisa da percepção, né? A coisa de mostrar a música para eles escutarem um pouco mais. Acho que a gente tem que procurar o lado bom disso daí, que é difícil achar alguma coisa boa, né, em tudo que está acontecendo, mas eu acho que isso talvez seja uma coisa que fique para a gente usar com a internet, né? A gente consegue fazer atividades com eles dinâmicas, fazer eles fazerem alguma coisa que a gente deixava muito para trás, que a gente mesmo sentia falta, né?
da questão deles trabalharem em ritmo, deles trabalharem uma série de coisas que hoje a gente está tendo mais oportunidade. Mas para a gente o desafio é bem grande mesmo, André. É muito complicado, né? A questão hoje da informática, a gente ainda tem um outro grande... Alô? Travou. Deve estar voltando. Então, enquanto ele volta, Vitor... grande agravante são os meninos das fundações. Voltou. Né? Não tem jeito, como fazer? Deu uma travada atividade. Deu uma travada no seu áudio, mas agora voltou. A gente perdeu o finalzinho da sua fala. Então, tem os meninos da fundação, né? Como a gente está trabalhando com eles, né? Eles não têm acesso lá, né? Então a gente está trabalhando com vídeo com eles, né? Os professores, e a gente teve um retorno muito positivo, né? Deles. Tá dando uma travadinha. Essa questão da fundação ainda é outro aspecto do Projeto Guri. Ele ainda tem as fundações caras. Mandarem, mas uma dificuldade muito grande. Imagino. Ô, Vitor, colocando você na conversa agora, você acha que a gente consegue trazer esse vínculo de novo? Como é que vai ser? Você está pensando nessa questão mesmo das mídias sociais, esse distanciamento por 3 meses no projeto? Como você tem visto isso também? Cara, eu acho que o palco, ele tem uma especificidade nisso que a gente está conversando, porque o palco não tem só crianças, adolescentes, tem muito adulto e idosos, né? Sobre esse ano, aconteceu muito pouca coisa na minha experiência, né? Mas do ano passado, a gente tinha um grupo de violão muito integrado, assim, um pessoal muito unido, e a maioria já mais velho, entendeu? Acima de 50 anos, o mais velho tinha 73, tem 73. E eu dou aula também para um grupo de senhoras, de canto, um coral popular, assim, né? E eu percebo que o projeto para elas, às vezes é mais importante do que a aula em si, é o encontro entre elas, assim. Elas saírem de casa, elas conversarem. Então é um desafio grande, né? Essa questão do mundo online e tal, porque as crianças, mesmo com todas as dificuldades, eu acho que as crianças têm um pouco mais de facilidade de acessar e tal. Por outro lado, o palco que está lá no Jaguaré há tantos anos conseguiu construir um grupo de pessoas grande, assim, de alunos, né? Então, por exemplo, a gente tem um grupo no Zap de violão, que as pessoas conversam e tal, mas isso não... Acho que o grande desafio é como transformar essa união que existe numa possibilidade educativa, assim, de conseguir dar aula para eles, sabe? E agora, concordo com a Ilza, assim, que construir isso... Esse ano, por exemplo, aliás, o ano que vem, quando a gente voltar, de alguma maneira, construir novos alunos, novos laços, sem estar lá, sem estar na escola, né, sem estar na UBS, onde as senhoras fazem aula, é um desafio enorme, assim, é muito grande, né, porque a presença é muito importante, né? Sim, com certeza. Ainda mais em projetos assim, né, que na verdade é isso, o encontro acaba sendo a base do projeto, né, essa troca, esse relacionamento é às vezes mais importante mesmo do que a linguagem específica. E no seu caso ainda tem essa questão da terceira idade, que é um grupo de risco também, sim, que também não pode estar voltando assim. Elas fazem aula, como o palco não tem sede, né, ele ocupa escolas públicas, tá, elas faziam aula na UBS, então, logo no começo, assim, nem estava tudo fechado, a gente já não tem como fazer aula, né? E nesse grupo do WhatsApp, vocês estão tendo um contato? Vocês ainda tem alguma troca de informação? Elas estão ansiosas? Tem um pouco, assim, por exemplo, essas senhoras, a gente teve tempo de fazer uma música, de começar uma música, né? Aí o que eu fiz, eu gravei um vídeo com o aquecimento vocal que a gente faz, para elas cantarem a música e tal, aí uma ou outra manda um áudio, mas muitas delas, por exemplo, elas não têm celular, elas usam o celular da filha, ou a filha que acessa ali para mandar alguma coisa, então a comunicação não é tão forte. No grupo de violão, sim, mas a gente não conseguiu estabelecer um diálogo sobre violão, sobre educação. Tem um diálogo assim, bom dia, boa noite, como é que tá? Tudo bem, boa sorte, tá? Mas nada
nada nesse sentido de aula, de conteúdo. Tirando os vídeos que eu fiz no começo, né? Sim. Fiz 3 vídeos, coloquei no YouTube, não foi nada ao vivo, né? Para eles estudarem, então. Com a companhia de música do palco também fiz esse esquema de gravar vídeos e mandar. No começo a Sim. gente teve a dificuldade de acesso e eu fui achando formas até que eu consegui gravar vídeos que desse para compartilhar pelo WhatsApp com aulas teóricas e aí começou a ficar mais fácil, eles começaram a acompanhar e eu acho que é isso que eu até queria falar com o Camilo, que o Alexandre trouxe, foi essa coisa de que a gente também atropelava muito dos processos pela essa questão da prática de instrumentos. E você acha que também pode ser uma oportunidade, você que está dando aula também online, de ficar com mais calma, entrar em outros aspectos musicais com mais tranquilidade? Você acha que pode ser uma boa oportunidade? Com certeza, uma oportunidade muito grande. Porque quando nós estamos ao vivo com um aluno, pega uns alunos que já estão tocando, assim, às vezes na aula, assim, eles ficam um pouquinho tensos para fazer aula, para tocar. E às vezes online, isso eu sinto com o pessoal do contrabaixo e da orquestra, né? Que às vezes eu faço ensaio de naipe com o pessoal, nós tocamos um pouquinho tenso. E agora, quando está fazendo online, por mais que o som não pode ser igual ao vivo, as coisas fluem mais, né? Tá fluindo bem mais. Agora, pegando o gancho do Alexandre, falando sobre dos alunos em si, né? O que nós estamos fazendo lá, né? Nós agora bolamos algumas apostilas, porque já que os alunos não podem ter instrumento, infelizmente, e no meu caso também, eu tenho lá 14 alunos, né? E ninguém tem instrumento, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu faço um pouquinho de a parte teórica para ele, que é super importante, né? Que às vezes, nós que trabalhamos com coletivo, às vezes a gente acaba pulando um pouquinho essa parte teórica, né? Então, está sendo super proveitoso ele está tendo pegar um pouquinho dessa base da parte teórica. E também, além da parte teórica, estou dando um pouco de apreciação, porque alguns alunos, falando por mim, eles não acostumam ouvir, né? Ficar ouvindo, só ver na aula, que eu dou aluno, meu aluno mais novo tem 14, o mais velho tem 50 e poucos anos, né? E algum deles tem muitos a fazer, então acaba não tendo tempo de estar apreciando algum grupo daqui do Brasil ou de fora, independente. Então está sendo muito bom que você separa alguns materiais para eles, específico do instrumento, mas de outros instrumentos que acaba passando para eles. Então eles acabam até bola um questionado para eles, desse material que eu faço para vocês, que você acha interessante, o que está fazendo, deixa de fazer. Então está sendo muito proveitoso para mim, né? Então acho que com relação aos instrumentos, é isso aí. Legal. Ô, Lucas, então você acha que, assim, depois dessa conversa, a gente viu que estamos buscando várias iniciativas para tentar manter esse vínculo, né? Essa questão, e talvez, então, no caso, por exemplo, pensando no Unib, seja o caso de tentar investir de uma forma de buscar essa conexão com as crianças e tentar levar algumas questões de teoria musical para essas crianças também. Você vê dessa forma? Você acha que talvez seja um caminho? Eu acho que, como eu falei também na apresentação ali, essa mudança nossa também, né, de a gente começar a entender um pouco mais como funciona a internet, esses programas, aplicativos de gravação, de vídeo, de áudio, e é um pouco o que você falou também, que as crianças já estão acostumadas a trabalhar, a usar as mídias sociais, né? Talvez essa mudança nossa de começar a entender mais como funciona todas as redes sociais e esses programas de gravação de áudio e vídeo, a gente agora tem que aproveitar isso também, né? Depois de, sim, todo mundo fechado, gravando vídeo e fazendo todas as coisas, não é possível que a hora que a gente voltasse, a gente conseguir voltar ao normal, né, como poderia dizer, a gente também tem que continuar aproveitando todo esse aprendizado que a gente teve nessa pandemia. Então, eu acho que a mudança que tem que ser maior parte da gente também é um pouco referente a aproveitar o lance online, né? Poder aproveitar esses materiais que a gente tem. Talvez a gente não consiga continuar nas aulas online, mas também, assim, que nem o Victor falou, de gravar um vídeo, você ter um vídeo de aprendizado. Você vai lá na aula coletiva e você trabalha, ensina para o aluno como que é o instrumento, mas ao mesmo tempo que ele está ali na aula aprendendo, ele sabe que ele tem no YouTube um vídeo do professor dele gravado, que ele pode estar usando também. Sim. Eu acho que a maior mudança mesmo que a gente vai ter que aprender como professor
além de saber como que a gente vai lidar, né, com os novos protocolos de saúde quando a gente voltar, é também conseguir manter essa aula online, esse material online para os alunos. A gente tem um pouco lá na Unibis que era muito pouco, que eram os grupos de WhatsApp, que a gente compartilhava vídeos, áudios, mas assim, os alunos mesmo não tinham uma participação muito grande, mas eu acho também que a gente não se preocupava tanto com isso. Acho que a partir também de agora a gente também vai ter que ter essa preocupação, porque é uma ferramenta muito boa. Ela auxilia. Eu acho que ela talvez a Mônica também falou que chega uma hora que você está desesperado, que você precisa de um contato, que não sabe até quando dá para a gente levar online, mas eu acho também que a gente tem que aprender a usar isso. Ela vai ter que ser uma ferramenta que auxilia, a gente vai ter que usar mesmo. Não tem como fugir mais disso. Eu concordo. Eu acho que vai ser realmente essa questão híbrida, né? Dessas aulas, sim, mas eu tenho uma preocupação grande nessa questão, que é a questão da acessibilidade dos projetos sociais mesmo, sabe? O quanto a gente não pode aumentar o abismo, que já é enorme, que está acontecendo na educação privada e na educação pública, apesar de vários esforços. Eu acho que os projetos vão precisar levar isso em consideração até na escrita dos projetos, proporcionando pacote de dados para as crianças. Eu acho que a gente vai ter que começar, porque a gente não pode simplesmente também achar isso, temos 15 alunos, 7 entraram e está tudo bem. Não está tudo bem, porque a aula eram uns 15 alunos, eram uns 20 alunos, precisamos tentar manter essa inclusão, né, social, e sem falar na questão da inclusão realmente de pessoas com deficiência, que nessa discussão, então, vai longe, que é uma preocupação que eu tenho. E já pegando esse gancho para falar, os projetos do terceiro setor, esses projetos, eles costumam se adaptar por questões realmente de financiamento, de troca de patrocínio, de apoiadores, eles sempre são mutáveis. A gente vê muitas transformações no projeto, na forma de atuar. Mas em relação aos projetos de música, nós temos um sistema muito parecido nos projetos em geral, né? São sempre aulas coletivas, aulas de musicalização, canto e coral, e é uma coisa mais metódica mesmo. Então, como é que vocês estão vendo isso agora? Que a gente vai ter que sair da caixinha mesmo, a gente vai ter que inventar outras formas para que os projetos de música, os projetos culturais no geral, não percam esse valor da coletividade, dos processos educativos, que não sejam tratados como um vilão da coisa, né? Tipo, então agora os projetos de música, os projetos com instrumentos não são mais legais por causa disso tudo. Mas eu acho que a gente vai precisar. Como é que vocês estão enxergando essa coisa? Que a gente vai ter que se adaptar com essa nova ideia, né? De sair mesmo do quadradinho, né? Quem quiser, pode ir. Eu vou falar um pouco, puxando o que o Lucas falou. Acho que sempre a gente tem aprendizagens e nós estamos aprendendo bastante com essas relações virtuais, né? Eu acho que, por exemplo, eu tenho visto um pouco que as crianças, talvez por aquilo que a Mônica falou, da proximidade da família, elas estão avançando muito mais rapidamente no nível, porque às vezes você vai, encontra, quando você está com a turma e tudo mais, é muito legal, você tem uma motivação, mas por outro lado você tem outras coisas também te chamando a atenção e não garante que leve para casa. E como a gente entrou na casa, né, eu acho que isso está um pouco ajudando, dá mais trabalho. Agora, tem duas coisas, então, da gente prestar atenção, o que nós estamos fazendo agora que está melhorando isso e que é bom, e o que a gente vai precisar resgatar para ter esse híbrido, né? E, ao mesmo tempo, como é que a gente vai pensar junto dos projetos sociais a forma de todas as crianças terem acesso, né? Pode ser que ainda tenha questão de distanciamento social, mas então o projeto pode prever lá uma sala que tem computadores com 2 metros de
de distanciamento, que as crianças possam ir lá, ele pode prover, em vez de comprar um instrumento, comprar um celular, alguma coisa de acesso, né? Eu acho que são essas novas aprendizagens que a gente vai ter, mas eu concordo um pouco com o Lucas e que a gente aprendeu novas ferramentas e que a gente não deve abandonar essas ferramentas assim totalmente. Agora voltamos no presencial, acabou. Porque também a gente fica pensando o que vai aparecer depois desse coronavírus, né? Esse foi um, e o outro, né? Como é que nós vamos nos relacionar daqui para frente? Então, acho que essa é uma preocupação. Temos que continuar aprendendo e olhando para aquilo que está funcionando. Só pegando o gancho agora também, uma coisa que para mim é tudo novo, né? Mas pelo menos lá no projeto que eu trabalho está funcionando bastante. Nós temos uma página no Facebook que se chama Momento Sinfônico, né? Então, o que a gente faz? Cada professor lá, não todos os professores, mas alguns professores, prepara o material do seu instrumento em si, né? E às vezes alguns alunos tocam o instrumento e não sabem as peças em si do instrumento, o material em si que ele usa. Então, cada professor pega o seu instrumento específico e prepara um momento sinfônico, né? Porque isso ajuda não tanto o aluno, também os pais, né? Que eles acabam assistindo junto, né? Então, para mim, está sendo uma grande oportunidade nesse momento de pandemia de estar se reinventando cada vez mais, né? Interessante. Eu acho que você estava falando essa questão, né? A questão do isolamento, né? Social. Eu acho que, assim, na realidade, muitas das nossas crianças já estavam isoladas, né? Socialmente. A gente fazia a função de trazer eles, né? De incluir eles, né? Essa pandemia, tudo isso que aconteceu, só veio mostrar isso mais claramente para a gente, né? E a gente está tendo que, eu concordo com a Isa, com o Lucas, que a gente aprendeu a fazer um monte de coisa, nós vamos tentar manter isso, né? Eu acho que isso só vem acrescentar, né, para a gente. Mas às vezes eu tenho uma preocupação também, cara, de saturar as crianças. Você imagina, eu tenho um filho que tem 12 anos, ele fica a manhã inteira atrás do vídeo ali fazendo aula, das 7 da manhã a meio-dia atrás daquele vídeo, né? E aí depois ele vai jogar, fazer as coisas dele, mas eu fico imaginando, e depois o menino ainda tem aula de instrumento, mais 1h 40 minutos atrás do vídeo novamente. E isso vai saturar, eu tenho certeza que isso vai diminuir, né? Eu, fora o Projeto Guri e tudo, assim, meu filho inventou uma coisa aqui, nós viramos tudo escoteiro, né? Até eu virei escoteiro aqui, né? E aí eu vejo lá que também a gente está fazendo as aulas, as atividades online. E a gente tinha uma coisa de 80%, 90% das crianças, né? Eles têm acesso, e eles participando. Hoje a gente já tem 50% dos meninos participando. Por quê? Eles estão cansando. Eles também estão cansando. E por mais criativo que você seja, é uma coisa você ser criativo dentro da sala de aula. E você ser criativo atrás da câmera aqui na sua casa, é um outro desafio muito grande. Com certeza. Então, eu não tenho dúvidas de que as instituições elas vão ter que rever os seus modelos de funcionamento. Não é? Então, para quem nós vamos fazer as coisas daqui para frente? Isso vai ter que ser revisto, né? E eu concordo com ele que existe um pequeno saturamento, até no geral, se você observar a movimentação musical, existe um saturamento, os pais estão muito estressados. Eu tenho uma mãe que me falou, professora, eu uso um celular para 3 crianças pegarem o conteúdo da escola pública. E elas ainda têm que fazer as aulas. Então, isso gera bastante estresse. Por isso que eu acho que a longo prazo a gente incorpora o que a gente aprendeu. Eu concordo com a Ilza, muitos professores relatam que eles avançaram o programa de 6 meses em 3 meses. As crianças estão tocando muito mais, assim, porque é meia hora de aula concentrada, onde ela está ali fazendo as atividades, e isso deu um progresso muito grande técnico para as crianças, né? Mas o projeto social, ele tem outra função, né? Ele usa a música como ferramenta de sociabilização. Perfeito. Então, como é que nós vamos trabalhar isso? Eu acho que tudo isso tem a ver com protocolos de retorno. Para mim, os protocolos de retorno
É aquilo que a gente tem que discutir agora, entre nós e com as instituições a que nós pertencemos, porque é isso que vai ser importante. E, claro, isso que a gente aprendeu, a gente tenta manter, incorporar, né? Sim. Mais alguém falando sobre esse tema? Vitor, Lucas? Eu só queria falar que é engraçado que a gente estava... É uma discussão que a gente está falando, né? Primeiro a gente quer tirar as crianças da frente da tela, Foi isso. agora a gente quer colocar todo mundo, e aí a gente fica pensando também, não, mas agora a gente também tem que aproveitar isso e deixá-las à frente da tela, então eu acho que é muito difícil, né? A gente vai ter que meio que ir encontrando o caminho mesmo, porque eu acho que o principal é a gente lembrar, eu acho que todo mundo falou isso, que a música ela ainda é muito social, ela ainda é muito um relacionamento ali ao vivo, né? E assim, eu que toco, eu estou sentindo muita falta de tocar e eu posso fazer quantas gravações for preciso, que ela não vai matar minha vontade de tocar. Eu vou continuar com vontade de tocar, né? Então também eu acho que a gente vai ter que saber encontrar balancear bem, para não ficar nem tão cansativa aquela coisa lá, mas também a gente tem que saber que é uma ferramenta muito boa e a gente vai ter que sempre lembrar que música é tocar junto, é estar junto, né? Isso também faz parte do aprendizado e do tocar também, né? Certeza. Eu só queria dizer que eu tenho a impressão também que o começo dessa, assim, a quarentena começou, a pandemia começou e as escolas, todo mundo começou a pensar em alternativas, né? Só que é um período também que as pessoas a gente não está bem, assim, emocionalmente, né? Os pais. Então, acredito que não é o que vai ser daqui para frente, assim, né? Eu acho que vai estar se estabelecendo agora, assim, a gente está no meio do caos, né? Mas imaginando que isso vai passar em algum momento e que a gente vai ter que continuar com essas ações online, eu acredito que vai ser um outro cenário. As pessoas vão se acostumando, vão estar um pouco mais calmas, né? Porque a gente mesmo, assim, às vezes eu estava aqui em casa, poderia pensar em fazer vídeos e tal, mas você tá, o que está acontecendo, né, no mundo, né? Uhum. Então, imagina para as crianças, né? Com os Sim. pais em casa, os pais que os filhos estavam na escola, agora a criança em casa o tempo todo. É um cenário tem muita interferência externa, né? Dentro disso tudo. Acho que só um ponto que a Mônica colocou que é muito importante, que eu acho que nós estamos tentando arrumar formas paliativas de resolver uma situação. Mas eu acho que o principal disso tudo vão ser que os projetos vão ter que se redefinir. Eu acho que a coisa vai ter que começar na construção do projeto em si, do que ele vai buscar a partir desse momento. Não adianta só também a gente pensar, vamos voltar da aula, porque também não vai ser, nesse mundo, né, nesse novo mundo, não vai ser a forma ideal de estar lidando. Eu acho que as escritas dos projetos, os nossos objetivos de projetos, eu acho que vão ter que serem adequados, serem transformados mesmo, para fazer sentido todas essas ferramentas e acho que os encontros presenciais. Porque simplesmente voltar para falar que voltou também, né, sem levar em consideração isso, que as crianças estão voltando estressadas, os jovens vão voltar estressados, está todo mundo realmente pensando diferente, né? Como vai ser essa relação? Eu acho que nós, como os educadores, né, que estamos na ponta, vamos atuar, mas eu acho que a questão mesmo da gestão dos projetos vão ter que ser repensadas para saber qual vai ser o objetivo dessa nova proposta, né? Para esse novo normal. E falando nisso aqui, já são 8 horas, eu acho que falar um pouco agora do que a gente tem acompanhado, que são esses protocolos. Eu estou acompanhando alguns protocolos que saíram, né? Saiu um protocolo francês, na verdade, foram os primeiros que eu li, né, sobre essa questão da volta. Eles estão bem mais adiantados do que a gente. Não, sempre lembrando também, né, que isso não é uma questão de que nós estamos querendo que volte de uma forma assim criminosa. Na verdade, a preocupação é pensar realmente numa tranquilidade bem mais para frente. E é o que a França está vivendo agora. E não sei se vocês chegaram a ver, esse protocolo ele realmente é um estudo que fez por instrumento, né, por naipes, é bem específico mesmo, de analisar as partículas, um estudo sério. E aqui no Brasil esse protocolo foi adaptado, né, pelo coletivo lá de balé, né, das orquestras, de concerto. E vocês
Opa, o cabelo caiu aqui. E vocês deram uma olhada e vocês viram como esses protocolos são bem rígidos, né? E agora eu queria que vocês falassem como vocês pensam nesses protocolos, nessa adaptação à realidade brasileira, nos projetos que a gente conhece como são, né? Tanto na estrutura física, como na questão toda social envolvida nisso, e como que a gente vai conseguir adaptar esses protocolos e fazer funcionar essas aulas coletivas nessa volta. É um assunto bem complicado, não sei, a maioria de vocês devem ter visto algum desses protocolos, e com a prática de instrumento, então, é uma coisa realmente que vamos ter que pensar muito. Então, eu vi esses protocolos, eu tenho sonhado com esses protocolos. Também. Somos dois. Somos três, então. E o protocolo francês, eles são bem específicos naquilo que me diz respeito, que são os coletivos de sopro. Uhum. Os estudos comprovam que eles, pelo menos, estão no caminho de provar que existe um risco muito grande, porque a gente não vai tocar de máscara, ninguém vai fazer aula de máscara, ninguém pode. Então, essas partículas, né, que a gente solta flauta, então vocês podem perceber que todos os protocolos é o primeiro, é o pior, porque a flauta solta ar para frente com força, para dentro, e tem uma perda de ar na hora de tocar pelas chaves. Então, vai ter que ter aquele distanciamento, vai ter que ter uma série de coisas, porque protocolo não é só limpar a fechadura. A gente precisa fechar um protocolo junto com as instituições, porque, veja bem, quem é que vai se responsabilizar por um segundo contágio se a gente não tiver um protocolo fechado com todo mundo? O protocolo não pode ser de professor, ele não pode ser o meu protocolo, o seu protocolo, ele tem que ser fechado pela instituição, porque alguém pode ser responsabilizado numa segunda onda de contaminação. Então, a ideia que eu tenho, que é assim, nós deveríamos mapear as crianças. Primeiro, saber quais crianças estão vulneráveis, moram numa família vulnerável, como elas vão para a instituição, quem já teve Covid, o que infelizmente não tem testagem. A nossa testagem ajudaria muito se nós tivéssemos testagem, né? Mas não tem. O compartilhamento de instrumentos por todos esses protocolos é inviável. Então, já partindo daí, a grande dificuldade, nós vamos ter que retornar aos poucos. Quais crianças estão aptas para retornar? Eu defendo que as crianças iniciantes não devem retornar esse ano, porque com elas é mais difícil fazer os protocolos funcionarem. A gente ainda precisa mexer no bocal deles, precisa chegar perto, arrumar a postura, e nós não vamos poder fazer isso. Professores de palheta não vão mais poder experimentar as palhetas. Então, os protocolos, eles vão ser complicados, até que a gente tenha a certeza absoluta, porque se vocês observarem, eles falam, não existe total certeza, mas é nesse mas que reside o perigo. O mas que tem tudo. Quem quer se arriscar? Como que a instituição vai reagir? Um professor que fala, não me sinto seguro com esse protocolo para voltar, porque isso pode acontecer, né? Um professor falar, não me sinto seguro, não quero voltar agora. Então, eu acho que para os instrumentos de sopro, a gente precisa pensar realmente em voltar aos poucos, de 2 em 2. Vocês viram como funciona? Limpar um instrumento na outra sala. Instrumentos como oboé e clarinete precisam de 48 horas entre um uso e outro. Gente, como é que nós vamos fazer? No Baccarelli tem várias turmas simultâneas, tem turma de manhã, de tarde, no final da tarde. Nós vamos ter que espaçar a turma, diminuir as turmas. Isso também vai implicar numa perda de ganho do professor, né? Então, são várias coisas que a gente tem que pensar, mas como professores, nós temos que estar unidos, porque são esses protocolos que nós vamos ter que executar, né? E a instituição tem que estar fechada com a gente, isso é uma coisa muito importante. A criança vai usar o bebedouro, ela vai ter que levar a garrafinha, quem vai dar as garrafinhas para ela? Como elas vão encher as garrafinhas? Onde ficam os sapatos que elas vão usar? E aí vocês percebem como fazer música vai ser uma coisa cheia de dificuldades chatas, né? Chatas. Nós vamos ter que estar preparados. Opa! Ela caiu. Ela caiu. Essas são as dificuldades, essas são as dificuldades. Eu também fiquei pensando muito nessa coisa do coletivo, né? A gente na Unibis, acho que no Guri também e no Baccarelli, são grupos muito grandes, né? E até acho que eu conversei com o André, essa coisa
a gente vai ter que diminuir isso. Acho que inicialmente vai ter que diminuir esses grupos. Eu acho que a gente não vai conseguir pensar numa orquestra mais com 50, 60 crianças numa mesma sala ensaiando, né? A Mônica falou de 2, 3, talvez assim, a gente começar a partir para esse primeiro momento em música de câmara, onde os grupos com menos gente. Coral, eu acho que assim, a gente não está falando muito, mas coral acho que é pior ainda, né? Também tem uma situação que eu vi ali no protocolo também que é bem complicado, né? Mas eu acho que a primeira coisa vai ser mesmo isso, reduzir os grupos, começar a fazer uma música com menos gente e tentar diminuir. A outra coisa que é o problema nosso da Unibis, que é o compartilhamento de instrumento, né? A gente vai ter que pensar também como que a gente vai fazer nesse início para quem com os instrumentos, porque não vai dar para compartilhar mais. Vai ter que deixar com um aluno e falar, você vai usar esse instrumento e o resto vai ter que mesmo esperar. E aí como que a gente vai fazer na continuidade, né? Porque se você dá o instrumento para os alunos mais velhos, os que estão aprendendo não vão aprender o instrumento. Se você dá para quem aprende, os mais velhos acabam, não tocam mais, né? Então também é esse que é o problema que a gente vai ter que entrar e discutir, né? Eu fico pensando, Lucas, assim, Desculpa. Não, tudo bem. Pode falar, pode falar. Eu fico pensando, né? A gente vem Não, pode simulando falar. várias coisas no projeto lá no Guri, né? A gente tem polos de vários formatos, várias coisas acontecendo e a gente vem pensando, né? O que fazer, como fazer. Concordo com a questão de diminuir o número de alunos. Eu acho que a questão do número de alunos a gente vai ter que pensar muito primeiro nas salas, nas estruturas que a gente tem, né? Acho que as estruturas que a gente tem é o que vai denominar para a gente toda essa situação. A gente que, pelo menos eu também que sou da área de sopros, né, de metais, né, a gente de madeira, a gente vai ter grandes problemas, porque a questão do compartilhamento, eu acho que é impossível mesmo, não tem como fazer isso, pelo menos de imediato, não tem como compartilhar instrumento, né? Eu vi um vídeo esses dias acho que era na Alemanha, de um grupo que vem voltando na Alemanha, eles estavam ensaiando numa quadra imensa, né? Mas é outra estrutura, aí era um grupo com uns 20 alunos, mas uma distância imensa, sabe? E assim, a gente vai ter que se adaptar, vai ter muitas mudanças, né? E aí o que o Lucas colocou, né? Dos iniciantes, os intermediários, os avançados, a questão dos iniciantes, eu concordo com a Mônica na questão de eles serem pequenos, é mais difícil de se controlar, é mais difícil de uma série de coisas. Aí você vai começar, a gente pensou em começar pelos avançados mesmo, né? Porque você tem maior condição. Eles têm um pouco mais de maturidade, já estão mais avançados mesmo nos estudos. Você consegue um controle, mas assim, a diminuição acho que é inevitável e a questão do compartilhamento, né? Mesmo assim, me preocupa um pouco você ficar pensando, mesmo no violão, mesmo em outros instrumentos, por exemplo, o menino espirra em cima do violão. Quem me diz que você passar um paninho com álcool ou um paninho com outra coisa, isso vai resolver o problema, né? A questão é muito complicado na percussão. A troca, todos os alunos lá têm baqueta, ou na Unibis, ou no Baccarelli, ou não sei o quê. Não, eles compartilham a baqueta também. Isso também pode causar alguma coisa. Não sei, eu acho que a gente está aprendendo. E uma coisa que eu acho muito importante, é isso que a gente está fazendo aqui, a gente manter, né, as instituições manterem isso, fazer uma troca para ir aprendendo. Acho que no momento nós vamos estar aprendendo a todo momento, né? Como nós estávamos aprendendo a dar aula e estamos aprendendo até agora da aula online, quando voltar, nós vamos aprender o que fazer todo mundo junto. É muito importante que todo mundo, mesmo os educadores, nós trocarmos figurinha o tempo inteiro. Acho que isso é outra coisa que vem trazendo, né? A gente precisa se unir, né? A gente precisa estar junto, né? Não só, eu já escutei falar no Lucas, que não é o caso, a gente já se conhece há algum tempo, mas eu já escutei falar que ele faz um projeto lá, né? Não, essa coisa do eu já escutei, não, acho que chegou a hora da gente se unir, se conhecer mesmo, nem que for dessa maneira que a gente está se conhecendo agora, né? Trocando agora, acho que é muito importante. Trocar experiência agora vai ser muito importante o tempo inteiro. Concordo. Então, Alexandre,
você estava falando da volta, né? Agora com relação às cordas, né? Eu estava tendo um diálogo com o professor de violino, professor de violoncelo, que é tudo novo. Então, qual é a forma de voltar, né? Que nem o Alexandre falou, vai seu aluno espia nesse momento. Eu acho que com relação ao instrumento de sopro é bem mais difícil. Então, a forma que a gente tentou fazer no cadente, normalmente as aulas é tudo em cima da outra, né? Acaba um aluno, já vem outro, tanto individual, tanto coletivo, vem outro, né? Pelo menos de cordas, que nós estávamos pensando em fazer. O aluno fez a aula, passa, olha, aí dá uma higienizada no instrumento de cordas, né? E passa 1 hora, 40 minutos, aí vem outro aluno. Eu acho que é tudo novo, então a gente está tentando dar ferramentas novas, né, para essa volta. Isso com relação às cordas. Tem uns brinquedos de outros que nem o comentário que o instrumento de sopros é totalmente diferente, né? Lógico, o uso da luva, numa mão, são tudo novidade. Então, acho que a melhor forma que nós, um pouco de diálogo que eu tive com ele, também com o meu supervisor lá, se caso voltar esse ano, as aulas em si, né, iniciais, de fazer, lógico, não muitos alunos, de fazer 1h30, 40 minutos, 5 alunos, depois 40 minutos, 5 alunos, um lugar que tem essa estrutura para fazer com lugar aberto, e com relação às cordas, faz a aula, faz 40 minutos, higiene de instrumento, e pelo menos o instrumento de cordas pelo menos pode usar máscara, né? Então que usa só as mãos, né? Sim. Então, faz tempinho e outro aluno vem. Então, são formas novas, são saídas que nós estamos tentando fazer, né? Então, dialogar. Então, tudo novo. Então, para mim está sendo um grande trabalho, mas a gente está se reinventando, né? Pode falar. Não ia falar, não. Eu acho que vocês tocaram em pontos super importantes com a questão dos projetos sociais. Também eu tenho pensado muito isso com relação a... Agora, a universidade está passando isso, mas eu também estou passando isso na escola, né? Como voltar e que outro tempo a gente vai ter. Eu acho que a gente deve se unir, como o Alexandre falou, todos na medida do possível, as associações, os professores, as instituições, porque tem que ter uma política de preservação dos professores. Sim. Porque se a gente vai voltar dando aula em vez de 10, em vez de 6 numa sala, em vez de 60, 80 numa orquestra, a gente vai voltar com grupos de câmera, a gente vai voltar com 2 alunos, os professores não podem morrer de fome, né? Porque a gente está vendo no Brasil uma desvalorização pior do que tinha com esse educador, que é o educador de arte, o educador musical, principalmente, né? A gente já não tinha um cenário bom da valorização. Os projetos sociais trouxeram isso mais à tona, valorizaram um pouco mais, né? Mas aí a gente começa a ouvir, foi cortado 70% do salário, foi cortado 50% do salário, o professor que dá aula individual perdeu 40% dos seus alunos, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar coletivamente para a gente ter uma política de que isso vale a pena, de que a gente, de fato, está trabalhando em prol de uma qualidade de vida, de uma melhoria do ser humano com a arte, com a música, com os encontros, e mesmo que ele passe um tempo com menos alunos, porque o que acontece? É o que Alexandre falou, o Guri tem 45 mil alunos, a Unibes tem não sei quantos alunos, o Bacarelli tem não sei quantos alunos. A gente precisa aprender a criar ou requisições de política que, assim, o Bacarelli tem agora 50 alunos e está trabalhando naquilo que ele pode trabalhar, e depois ele vai aumentar. Porque se a gente não tiver essa política, os projetos podem não morrer, a gente volta com 2,
depois a gente aprende, põe 4 alunos na sala, mas nós, como professores, nós vamos definhar, né? E muitos vão perder o emprego mesmo. Então, é isso que eu penso que é uma outra conversa que a gente vamos em busca de políticas, né? Certeza. Certeza. Eu estava pensando exatamente nessa questão, por isso que eu disse até a questão dos projetos precisarem se reinventar da base e pensando já nessa estrutura com os professores, que é isso. Diminuindo vaga não significa que tem que diminuir necessariamente as horas dos professores. A gente vai precisar, e é aquilo que o Alexandre falou mesmo. Eu acho que é o momento agora dos projetos realmente terem esse intercâmbio, tanto na parte de gestão, como na parte dos educadores, para que a gente consiga manter os projetos funcionando, não só instituições, né, mas como os projetos de música realmente atuando dessa forma, porque vai passar, mas até passar a gente precisa continuar. E só assim, essa questão da conectividade, eu dou aula numa escola particular e estou dando aula online e eles têm acesso. E o quanto é importante a aula de música, mesmo nesse contexto, que a minha aula é sexta-feira, eles têm aula durante a semana inteira, aquilo, né? A manhã inteira de aula, a parte da tarde, e a aula de música está na grade, e eles entram, e é um jeito deles lidarem com aquilo de uma forma muito mais lúdica. Você vê na cara das crianças que é um momento diferente para eles da semana, então. Então, eu acredito que é isso, que o ensino musical, a arte, no geral, não perdeu a importância pela questão do distanciamento, entendeu? Então, a gente precisa estar atento mesmo nesse aspecto. Vitor, você... alguma coisa para acrescentar nessa discussão que a gente está tendo agora, no final? Não, eu acho que estava mais ouvindo a experiência de vocês mesmo. O que me veio em mente só mas não sei se vem ao caso, é pensar em maneiras de dar aula de música para grupos que às vezes no começo não precisam envolver o instrumento, por exemplo, sabe? Percepção, história da música, falar sobre música, pensando que você pode voltar a ter encontros com grupos pequenos, e beleza, não vai poder cantar, não vai poder pegar o violão, a flauta, mas a gente pode ouvir música, pode falar de teoria musical, talvez como uma possibilidade de uma volta menos perigosa, sabe? Não, com certeza, vai ter que ser por aí mesmo essa questão. Deixa eu colocar uma coisa, aproveitando. Ué, o André caiu? Não. Ele sumiu aqui. Então continua, daqui a pouco ele volta. Não, então, só colocar um adendo, né, do Vitor, falando de voltar, a nossa perspectiva, se voltar, os alunos de sopros, pelo menos lá no projeto do trabalho, em Mogi das Cruzes, acho que até conversei isso com o Lucas, estava pensando em Lucas e com o André, no dia que nós nos encontramos lá na Unibis, de voltar com musicalização, né? Porque musicalização não precisa de instrumento em si, né? Porque é a forma que nem eu estava falando, os professores estão trabalhando e os alunos estão tendo contato com música, né? Sim. Eu acho que, pelo menos, os alunos de sopros estão pensando, nós estamos pensando em fazer isso. Podemos até esse final de ano, caso volte, né? Sim. Eu tava falando essa questão da música, né, que o André colocou, né, que a música é essencial nessa hora. Não, é essencial mesmo. Você vê que abriu até quantas TV aberta ou TV fechada aí tá fazendo live com cantor, que não sei o que. Acho que nós nunca tivemos tanto, que seja qualquer tipo de música que seja, mas nunca foi tão aberto espaço para música, né? E nunca as pessoas viram tanta necessidade da música, a função da música, como está sendo nesse momento, né? A gente está vivendo um momento. E é engraçado que você parar para pensar, né? Eu outro dia estava conversando com uma pessoa que trabalha com banda e fanfarra, essas coisas, né? E aí a gente estava pensando, falando sobre essas coisas, de como voltar, que não sei o quê. Nós, de instrumentos de sopro, temos uma grande desvantagem, né? Porque a questão das aulas e tudo, mas nós levamos uma grande vantagem também, né?
Porque nós não precisamos de um teatro fechado, com tudo. A gente pode se reunir e tocar na praça ali para a comunidade, para todo mundo ver a gente e tudo. A gente também leva uma vantagem. Mas o duro é você conseguir isso, né? A juntar as crianças, fazerem as coisas. Eu acho que chegou a hora da gente fazer música também para pôr na comunidade com os alunos também, fazer que seja aberto mesmo, né? A gente leva essa vantagem também. Eu Né? acho que Com todas as dificuldades. Eu acho que a gente que trabalha para instituições, né? A gente não vai ter muito, talvez não tenha muita opinião da maneira que a gente vai voltar. Não sei muito se a gente vai ser ouvido, né? A gente está aqui conversando, mas pode chegar na hora e também falar. Tem que volta e acabou. Volta e acabou, porque eu já estou vendo, assim, eu já vi gente da igreja que já está tocando com a orquestra e coral e gravando vídeo com a orquestra tocando na igreja, sei lá, 20 pessoas tocando. Eu vi também agora, esse fim de semana, que o Beto Carreiro, lá em Santa Catarina, abriu o parque. Voltou, abriu o parque, tem espetáculo, as pessoas sentadas nas cadeiras. Então, eu também acho que a gente vai ter uma volta, para quem está em instituição, né, que vai ser meio assim, vai lá e faz e se vira. Põe para tocar, pode fazer, e talvez a gente não tenha tanto essa conversa, né? Também agora, esse fim de semana que Eu acho que a gente vai voltar conforme a educação voltar. Quando voltar as aulas, eu acho que vão forçar a nossa volta. Porque na verdade, pelo menos lá na Unibis, né, uma coisa complementa a outra, né? Como funciona lá? Às vezes os alunos que estudam nas escolas de manhã vão para as escolas, que os pais trabalham, né? Aí, à tarde, vem para casa e vai para o Unibis. Então, acaba funcionando paralelamente. Então, é isso que você comentou, Alexandre. A gente vai voltar quando as escolas voltarem. Mas acho que o maior medo é aquilo que a Mônica colocou lá atrás, né? E os instrumentos têm grandes preocupações de transmissão, de não sei o quê. Como vai fazer isso? Sabe? Porque é complicado. Esse retorno nosso não é tão simples. Não é nem um pouco simples. Sabe? Você tem a obrigação de manter o aluno 1h30, 2 horas, 3 horas. Como vai fazer? Isso vai ser uma coisa... Eu não sei, isso me preocupa muito como educador, essa coisa com as crianças me preocupa. É diferente de uma sala de aula que todo mundo vai estar de máscara, sentadinho numa distância, né? Lá não, vai estar todo mundo falando, uns cantando, os outros assoprando, e a questão de uma aula assim em cima da outra, como você falou, tem a questão de circular o ar dentro da sala de aula, tem a questão de limpar a sala de aula aqui, né? Nós, dos instrumentos de metais, condensa muita, sai muita água, tem que limpar ali, tem que deixar arejar. Como é que vai ser tudo isso? Quem é que vai limpar a sala de aula? Somos nós que vamos limpar a sala de aula? O educador? Outro? Exato. Então, eu acho que pode ser que as instituições digam, voltem agora, mas a gente tem que mostrar que a gente tem um projeto que é para ajudar a instituição a voltar com segurança. É claro que as instituições também estão preocupadas financeiramente com o período parado, com os patrocínios, com o retorno. É uma questão muito complexa essa da manutenção dos projetos, né? Mas a gente é responsável pelas crianças também. Então, como é que nós vamos fazer? Essa coisa dos metais, você vai ter que despejar isso num lugar apropriado. Você não vai poder mais jogar no jornalzinho ali no chão. Todo mundo pôr num pano. Não tem mais como, porque tem um risco de infecção acumulada, né? Nessa água dos instrumentos de metal. Então, tudo isso, eu acho que os pais também têm que ser informados desses riscos. Eles têm que saber o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo para preservar a segurança dos filhos e, consequentemente, das famílias deles. Não sei se vocês leram uma pesquisa que saiu essa semana, que cada 20 crianças em sala de aula produz 800 contaminações cruzadas em um dia. Então, você vê que a coisa não é brincadeira, né? Não é simplesmente vamos voltar e estamos aí, né? Então, essa é a nossa preocupação e acho que a gente tem que estar unido no sentido de garantir segurança nossa, trabalhando, e das crianças, né, aprendendo. E, gente, eu caí aqui, vocês estão me ouvindo? Só porque estou sem a Agora câmera. Estão me ouvindo, né? Sim. Mas eu estou sem câmera, eu teria que reiniciar o computador, não vou reiniciar, tá bom? Tá certo. Vou ficar no escuro aqui, a câmera não voltou, só voltou o áudio.
Estava aqui acompanhando as considerações aqui de vocês final, mas eu concordo que é isso. O Lucas falou, talvez as instituições realmente obriguem a gente a voltar de uma forma aleatória, mas é isso. Eu acho que a gente vai precisar realmente estar em conversa o tempo todo e, a partir daí, desenvolver mesmo questões que a gente consiga compartilhar usando exemplo dos outros projetos, sabe? Assim, não, mas tal projeto está com essa preocupação, projeto tal está com essa, nós estamos juntos, todo mundo conversando, porque querendo ou não, na verdade é assim, né? A gente que trabalha em projeto social, a gente acabou trabalhando em diversos em comum, né? Já trabalhei no Projeto Guri e tal, e todo mundo já deu essa caminhada, então a gente consegue ter um acesso para conseguir trocar essa ideia sempre, para manter isso realmente de uma forma mais junta a todos nós, né? Com esses protocolos para essa volta. Bem, acho que é isso. Alguém tem mais alguma consideração para fazer? Senão a gente vai encerrando aqui já. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, gente, foi um prazer. Eu acho que essa vai ser uma das primeiras de várias outras conversas que a gente vai precisar ter, tentar ampliar para mais pessoas. Na próxima, com ideias de gente que possa agregar nessa nossa conversa aqui. Foi muito bacana. Eu acho que deu uma tranquilizada para saber que a gente, pelo menos, está com as ideias parecidas, com a preocupação desse retorno. E foi um prazer. Queria agradecer a todo mundo mesmo. E até a próxima. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo, gente. Foi ótimo, obrigada. Obrigado Obrigado. vocês. Eu só queria, Obrigada. só Boa queria sorte para todos nós. agradecer a oportunidade aí de estar compartilhando um pouco das ideias de todas. Eu tenho o prazer de hoje trabalhar junto com o Lucas e com o André também. A gente tem oportunidade de trabalhar junto com o Alexandre. A mãe dele, o Lucas, eu já conheci ela uma vez, agora é prazer de vê-la novamente. Então, é um grande prazer. E a professora de flauta e o professor de violão, um prazer também. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no palco também. Então, para mim, está sendo um grande aprendizado estar junto com vocês aqui. Muito obrigado pelas compartilhar as experiências de vocês e o conhecimento, que é o principal. Muito obrigado a todos. Eu agradeço. Camila, Obrigada. Valeu. Obrigada. Valeu, obrigado. Obrigado Tchau, a todos gente. vocês. Valeu, até a próxima. Até a próxima, obrigada. Vou encerrando por aqui. Obrigada, André. Obrigada, Obrigado, André. André. Obrigadão. Valeu. Obrigado, Mônica. Obrigado, Camila. Obrigada. Alexandre. Alô. Vamos encerrar. Boa noite para todo mundo. E até amanhã para vocês dois aí. Fiquem em casa. Sim. Abraço. Obrigada.